Que a paz do Senhor Jesus permaneça no seu coração nesse dia. Tão importante que nós podemos saber que Deus está no controle da situação. Sabemos que o próprio Deus falando a palavra a todos o povo que gosta realmente de ter coragem de falar a verdade, e tem uns que têm medo, no caso de Jonas. Nós vamos falar um pouco sobre o assunto de Jonas, o profeta. Porque Jonas ele teve medo de pregar a palavra à cidade de Nínive, a qual que Deus tinha um determinado ele para chegar lá. Jonas tinha medo porque era uma cidade que tinha muita perversidade. A palavra de Deus nos fala que quando Deus falou para ele, ele não pensou duas vezes. Ele foi ao contrário totalmente da mensagem que Deus o ordenou que ele fosse pregar a palavra. A palavra de Deus, nós sabemos que desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, Deus chama pessoas de coragem. Pessoas que tenham coragem realmente de falar a verdade dentro da palavra, que não tenha medo. Você encontrou vários homens, o profeta Elias foi um homem de coragem, Moisés, embora que teve suas fraquezas no caminho, Davi, Gideão e outros homens que nós podemos citar nesse canal futuramente. Lá no livro de Jonas, no capítulo 1, a partir do primeiro versículo em diante, o Senhor observe bem que veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo: filho de Amitaias, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. A malícia, quando Deus falou isso ali, sabia que Deus não estava nem suportando a situação da cidade de Nínive. E Jonas se levantou-se para fugir diante da face do Senhor para Tarse. E descendo-se a Jope, achou-se um navio que ia para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarse, diante da face do Senhor. São palavras que têm a qual dá obediência totalmente diferente do que Deus mandou ele fazer. Porque a desobediência traz um grande prejuízo na vida espiritual, na vida material. Sabemos que é uma decadência quando não obedece à voz de Deus. A voz de Deus é uma forma que você pode ver por revelação, através de uma profecia bíblica, que você vê que a maior profecia que existe na história do mundo é a palavra de Deus, a profecia. E Deus ele revela também a palavra. Nós podemos ver que o Senhor, Deus, ouviu a situação e vendo a situação de Jonas, que ele não obedeceu ao próprio Deus, mas o Senhor mandou no mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Era uma situação difícil. Onde foi que estava Jonas? Totalmente diferente da ordenança de Deus. Não sei se você, ouvindo através dessa palavra, se você já pagou algum preço ou algum acontecimento na sua vida por desobedecer à voz de Deus. A palavra de Deus fala que então, diz assim: e temeram os marinheiros e clamaram cada um aos seus deuses e lançaram-se no mar as fazendas que estavam no navio para que aliviassem dos seus pesos. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou-se e dormia profundamente o sono da desobediência diante da presença de Deus. Nós podemos ver que esses últimos tempos que nós estamos atravessando, Deus quer levantar pessoas que tenham coragem de falar sobre a salvação, sobre o arrependimento, sobre o pecado e outras coisas que nós encontramos na palavra de Deus. Então, quando você olha esse assunto e vê que Jonas, ele estava no profundo sono, então os mestres do navio chegaram-se a ele e disseram: que tem dormente? Quer dizer, ele estava realmente adormecido ali na vida espiritual. Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Você vê, enquanto esse assunto, a palavra de Deus, você vê que Nínive era assim uma cidade poderosa, perversa. Jonas odiava essa cidade. O Ciro tinha a sua atrociedade, os seus ódios, era tão forte que temia que aquele povo se arrependesse. Ele sabia que no coração de Jonas não queria que o povo se arrependesse dos seus pecados. Queria que Deus destruísse por completo aquele povo. Mas estou falando sobre a misericórdia de Deus e pessoas que Deus levanta de coragem. Pessoas que Deus levanta de coragem, você sabe que o mundo tem medo dele. Por quê? Porque ele tem coragem de falar. Tem coragem de falar a verdade e todo escutar o que é a verdade. Porque o que acontece hoje no mundo, do pecado que ele está, é muita gente falando outros assuntos diferentes.
um brigando com a política, defendendo seu partido, falando de outro assunto e outra história, e esquecendo o mais importante, que é a palavra de Deus. Se todos pregassem nas redes sociais, se a pessoa falasse assim, em canal de televisão e outros que tem, sobre a palavra de Deus, o mundo mudava a sua história por completo. Mas por quê? Vai lá de se defender, vai falar sobre si, o pessoal, vai falar o que ele deseja do coração. Mas Deus está levantando pessoas para falar a palavra que é mais importante. Encontramos que Deus falou também essa palavra, então disseram-se, declara-nos agora, pois, por que razão sobreveio este mal, que ocupação é a tua? E de onde vem, qual é a tua terra, e de que povo és tu? E que a paz do Senhor Jesus permaneça no seu coração. A preocupação dos marinheiros para não perecer. Queria saber a origem de Jonas, o que ele está fazendo ali, e para onde ele vai. Exatamente são as consequências do pecado, que todos os marinheiros e o navio que ali estavam ia perecer. Mas Jonas se declarou de onde ele era e para onde ele ia. Vamos orar por você, por sua família, que Deus possa continuar abençoando. Senhor nosso Deus, na tua presença. A tua palavra é muito importante. Tu levanta as pessoas que têm a coragem de pregar a palavra, de anunciar a palavra a todas as pessoas que precisam. A necessidade de pregar e anunciar a verdade. Não fugir que nem Jonas que fugiu, mas ele foi, porque tu ordenaste que ele fosse pregar a cidade de Nínive, Senhor. Permaneça conosco, em teu nome para sempre. Amém e amém. E que a paz do Senhor Jesus permaneça no seu coração e toda a sua família. Amém.